Olá, iniciando mais um Chá das 5 aqui nos estúdios no Alto da Bronze, no Centro Histórico de Porto Alegre. E hoje temos um convidado muito especial, muito querido, Sebastião Melo, que já vai estar aqui conosco. É o Chá das 5, fazendo a diferença nas suas tardes de domingo. Venha ser diferente conosco, venha fazer essa diferença. Vitor Hugo, seja muito bem-vindo. Olha o Vitor Hugo aí, o primo Pole Position. Deixa eu acenar aqui, que alegria, boa tarde, boa tarde. Vamos aguardar o pessoal chegando, não demora, o nosso convidado já está chegando aí, Sebastião Melo. Lembrando, o Chá das 5 é um programa dominical, todos os domingos, 5 da tarde estamos aqui, trazendo sempre um convidado especial, convidado que tem relevância aqui na nossa cidade, no nosso estado, que é contribuição para nós do meio político, das comunicações, da música, da arte. É proporcionar para você uma tarde de domingo diferente, para você fazer a diferença junto conosco. O Sebastião Melo já está aí, vamos aguardar, já vou chamá-lo. Atenção, que rufem os tambores, vamos ver aqui, deixa eu preparar aqui. Atenção, atenção, enquanto isso a galera vai chegando. Que rufem os tambores, soem as trombetas e chega aí o nosso irmão, meu querido amigo Sebastião Melo. Deixa eu melhorar isso aqui. Boa tarde, seja muito bem-vindo, meu querido irmão. Tudo bem? Eu até parecia. Ótimo. Até parecia que ia rufar uns bumbos ali. Agora o Sebastião Melo, parecia que ia aparecer aqueles. Tem que fazer aquela, né? Dar aquele. Fazer a chamada. Melo, primeiramente, uma alegria estar aqui contigo. E te dizer que esse Chá das 5 ele começou quando iniciou a pandemia. Então, foi num momento assim de levar uma coisa diferente, de conversar mais com as pessoas, conversar com os amigos. E surgiu isso de convidar daí aquelas pessoas que têm importância na nossa cidade, para o nosso estado, tanto na área da política quanto na comunicação, enfim. E você, né, meu querido amigo, que eu tive a alegria de conhecer o Melo, e daí agora vamos começar então, né? Então, seja muito bem-vindo e já veio contando para nós como é que esse goiano lá de Piracanjuba veio parar aqui nos Pagos. Tá bem. Ô Dino, primeiro eu fiquei muito no convite, gostei muito dessa xícara aqui, ó. Aqui, ó. Aí bateu um motoqueiro aqui, disse, olha, tem uma xícara aqui e tal. Aí daqui um pouco eu disse, mas que negócio bacana, mas que negócio chique, entendeu? Aí eu me dei conta, não, é o Chá das 5 do Dino, entendeu? Mas viu, Dino, primeiríssimo eu espero, né, que tu não pare depois da pandemia, porque a gente quer que termine logo, né? Então, que termine logo, verdade. Então, tu não pode parar, porque eu acho que esse bate-papo... Aliás, isso é uma coisa que... Uma pandemia, ela acaba antecipando uma série de coisas, né, Dino? Né? Eu vejo na vida pública, por exemplo, lá na Assembleia, né? Quem diria que a Assembleia está decidindo por videoconferência, nas comissões, tanto no plenário, né? Isso é uma coisa que veio para ficar. Então, assim, uma pandemia, ela acaba... antecipando uma série de coisas, né? Tem a tragédia de um lado esquerdo e do lado direito, coisas que vieram para ficar, que esse novo normal. Então, não posso imaginar um Congresso Nacional que gasta milhões, por exemplo, em passagem, em diária, em estadia, para levar 513 deputados para ficar em Brasília meia hora e voltar, que tenha que continuar fazendo isso depois da pandemia, né? Que continue fazendo o que estão fazendo hoje, e de vez em quando vão lá em Brasília, de vez em quando, né? Para gastar menos, né? Aliás, acho que menos, é verdade, grande. Aliás, eu vou dizer uma coisa, quem não está gostando desse negócio é a indústria da diária, viu? A indústria da diária está perdendo bastante. A indústria da diária está perdendo, da nota fria, entendeu? Bom, mas deixa eu te dizer o seguinte, eu aceito a tua provocação com muito gosto, né? Eu sempre digo assim, ó, eu sou uma pequena compensação, né, de milhares de gaúchos que foram para lá, né, porque o Rio Grande do Sul, né, tem um livro, eu não sei se é do Pedro Simão, de quem eu li esse livro,
diáspora do povo gaúcho, que diz o seguinte: 1.300.000 gaúchos saíram para buscar, né, outras oportunidades, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, mas especialmente no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, veja bem, 1.200.000 gaúchos foram. E eu gosto de dizer que eu sou uma pequena compensação, não é? Daqueles que foram para lá. Então, eu cheguei aqui há 40 anos atrás. Eu tinha, depois que eu saí da minha cidade, eu fiquei um ano numa cidade chamada João Pinheiro. E eu sempre fui aquele jovem inquieto, né? Olha, eu quero vencer na vida. E lá, cidade pequena, cidade com 15, na época, 12, 13 mil habitantes, muita dificuldade. E eu disse, bom, quero ir para frente. Bom, aí o meu desejo era vir para o Rio Grande do Sul. Então, primeiro eu fiquei um ano lá em João Pinheiro, foi de 77 para 78. Em 78 eu peguei um ônibus da Penha, lá em Brasília, quando a rodoviária perto ali do Congresso Nacional, e me mandei, né? Eu me lembro que aquele ônibus trocava de motorista ali em São Paulo, né? E vem vindo. Cheguei aqui no dia, se não me engano, foi dia 16 de fevereiro de 78, se eu não estou enganado, foi isso. Fevereiro de 78. Uhum. Era um dia ensolarado, me lembro, olhei o Guaíba ali, apesar do muro, apesar ali, né, ainda não, o rio que ainda não, o cidadão não enxerga bem direito, mas que coisa maravilha e tal. Eu cheguei aqui. E aí minhas malas de papelão, né, naquela época, né, tinha 2 malas de papelão e, bom, vou procurar um lugar para morar. Mas no ônibus que eu vim, Dino, tinha uma senhora, hoje uma senhora com 70, talvez 80 anos, chamada Terezinha Lino, né? Ela era, na época, funcionária da antiga CRT, que hoje não existe mais, a Companhia Rio Grandense de Telefonia. E ela me falou de uma casa de estudante, Sebastião, porque tu tem que dar um jeito, porque tal, e pagou muito lanche para mim na vinda e tal. Uma vida, né, era muito difícil, estava com pouco dinheiro até para alimentação. E ela me falava dessa tal de casa de estudante, né? E eu, ao descer, vim pelo voluntário, e eu perguntava, onde é que essa rua é Riachuelo? Vai ali, Riachuelo é lá e tal. Aí fui lá na Riachuelo, só que a Riachuelo era uma casa de estudante e hoje está fechada, mas é o seguinte, era uma casa só para quem tinha concluído o 2º grau e queria entrar na universidade, irmão. Então eu bati e aí fui recebido, mas disse, olha, não dá para ti. E aí me disseram, olha, ali passando o viaduto, que depois eu vim a ver que era o viaduto Otávio Rocha, que é uma das melhores obras de arte da nossa cidade, não é? Só tu passa o viaduto, no viaduto entra à esquerda, tem uma rua chamada Fernando Machado, e tem uma casa ali meio abandonada, mas ela pode te acolher. E eu então me mandei para essa casa. E lá, realmente aqui é uma na casa... Fernando Machado, perto da onde aqui, Melo? Sabe fica que aqui eu tô do Alto da Bronze aqui. Fica ali entre a Marechal Floriano e a Fernando Machado, 1005, tá? Tá, sim. Certo? Tá, perfeito. Bom, ali eu fui recebido, realmente era uma casa de estudante, que já tinha muita gente que já não era mais estudante, mas que veio para estudar, parou de estudar, lá continuava e tal. E eu comecei lá, né? E aí comecei lá, o meu primeiro emprego foi numa lancheria, né? Que era a lancheria Farroupilha, com balconista, que era pertinho ali também. O que na lancheria, Melo? De tudo um pouco, Dino. Eu limpava a mesa, eu servia, e depois de um tempo eu fui ser chapista, né? Chapista, e aí, fazia os X? Não, ali na verdade, até fazia, mas ali era servido prato pronto, tinha aquela churrasqueira de cachorro, tu tinha galeto, tu tinha carne, tu tinha laminuta e tal. Bom, e depois disso, eu acabei, né, concomitantemente com isso, eu fui trabalhar na Ceasa também. Para quem não conhece, a Ceasa é a central de abastecimento do Rio Grande do Sul, né, que é aquela central que tem no Navegantes, que acaba os pequenos comerciantes, porque os grandes têm fornecimento direto, e até hoje os pequenos também têm um pouco mais. Mas milhares de comerciantes vão lá, ou pessoas físicas, ou não, CNPJ, vão comprar abóbora, cebola, tomate, vai comprar na pedra, onde o agricultor chega do interior, ou chega da Grande Porto Alegre,
e coloca lá, né, tantas caixas de alface, batata, cebola e beterraba, e é um gritedo, parece essas bolsas de valores, né? Um gritedo, alface tanto, batata tal. E Eu aí já conheço, já estive lá. e aí É divertido. aí o comprador vem, né? E aí tem o chamado carregador da Ceasa. E o carregador da Ceasa é aquele cara que vem com o carro atrás e ele vai, o comprador vai dizendo, negocia e tu vem atrás e pega aquelas caixas, bota ali em cima. Quando tu lota o carrinho, tu vai lá no carro do cara e vai lá e entrega. E aí no final da compra dele, ele vai lá e te paga. Sei lá, dinheiro de hoje daria 50, sei lá, 30, 40 pila. Então tu atende ali, né? 3, 4 clientes por dia. Então eu tinha aquela renda que era do carregador, tinha a renda que era da lancheria. Então o meu começo de vida em Porto Alegre foi assim. Eu fui estudar no Marechal Floriano na Federal, rodei, fui para Unicinos, onde me tornei, Da né? Unicinos, da Aí, Unicinos eu sei que aí tem uma coisa, nós temos um amigo em comum que é o Bonifácio, e o Bonifácio, tu tens que lembrar o Melo, que ele era do diretório acadêmico do direito, né? E eu era do diretório da economia. Ali que começa o político, Melo? na verdade, começa um pouco antes, porque eu sou filho de Tá, agricultor. isso é bom posicionar, assim, deixa eu só dar avisar aqui a galera, porque tem que dar esses avisos aqui. Pessoal que está chegando ainda aqui, não segue nas redes sociais do meu amigo Sebastião Melo, por favor, faça isso. Venha também os do Melo para cá e nos sigam. Dê o seu like aí. E aqui tem esse aviãozinho, ó, vai passando para o lado avisando que nós estamos no ar, que daí a galera vem toda aí para aproveitar. Vai ficar gravado, mas nada como estar ao vivo. E já tem até uma pergunta aqui, e aí eu já peço para ti, já emenda e conclui, por favor, Melo. Mas eu vou deixar essa aqui, Edu, para o final, porque daí nós vamos falar um pouquinho da Covid, até porque o Melo passou por isso. Mas vamos lá, nasce o político aonde? Aonde que vem esse amor? Na verdade, eu não militava lá em Goiás, mas eu acompanhava, né? Naquela época tu tinha a Arena e o MDB, né? Sim. O Arena é o partido mais da elite, né, na época dos fazendeiros lá da região e tal, e o MDB era o partido mais do povão. Tá? E eu tinha uma identidade com isso, a minha família, mas eu não militava, eu não era militante. Então, quando eu cheguei aqui, nós estávamos vivendo o final do governo Figueiredo, governo Geisel para Figueiredo, tá? Geisel para Figueiredo. Tá? Figueiredo. Que foi o último presidente, né, da ditadura militar. Tá? E a cidade vivia uma grande ebulição, né, de luta democrática, de passeatas, de comícios na chamada. Naquela época a esquina democrática não tinha sido batizada ainda, ela foi batizada depois, né, da redemocratização. Né? E ali eu me lembro de caminhadas fantásticas, como do Ulisses, do Tancredo, do Simon. O Fogaça era um jovem, talvez assim como eu e tu. Eu estou na casa dos 60, o Fogaça acho que tinha, sei lá, 10 anos mais que eu. Então me lembro assim, de encontros, o Chico Buarque fazia caminhada, me lembro muitas vezes sair ali do Hotel Embaixador, não é? Bom, e eu me alistei nesse movimento como, né, um cidadão que queria a democracia no país. Então a minha origem da caminhada política, ela vem daí, né? Ela vem desse momento, ela vem dessas passeatas, ela vem dos comícios, ela vem então de frequentar, na época, né, o MDB tinha uma espécie de uma sala assim no mercado público, né? Então nasce aí, a minha militância política nasce daí. Depois ela estende para a cidade, como advogado, enfim. Mas o nascimento está aí, viu, Dino? Né? Tá aí. Depois na faculdade, só para não deixar de dizer, na faculdade, o Bonifácio. Sim, voltando lá na faculdade. Na faculdade. Os diretórios lá e tal. Eu entrei em 81, eu fiz o primeiro vestibular para economia. E depois, quando eu já estava no primeiro semestre da economia, eu pensando, mudei de lado e fui para o direito, fiz um novo vestibular. Achei que não era economia, não era o meu chão. Né? Então, o básico, depois, quando eu fiquei um semestre, mudei para o direito, novo vestibular. E aí, eu entrei em 81, entrei no direito, acho que 82, lá pelo meio, 83.
E em 84 eu disputei uma eleição muito acirrada. De um lado estava o Jairo Bisol, né, que é filho do então ex-senador senador Bisol, né? E o Jairo hoje acho que é promotor lá por Brasília, Minas Gerais. Eu não tenho falado mais com o Jairo. Né? Eu sei que ele disputava uma chapa que era Pealo, né? De um lado era o Pealo, era ele, e de outro lado era Direito Já, que eu encabeçava essa chapa. E foi uma disputa bonita, né? Parelha, mas ganhei bem a eleição. Então eu fui presidente do Centro Acadêmico Visconde de São Leopoldo 84 para 85. Então o mandato era de um ano. Então talvez o Bonifácio está lembrando disso, né? Talvez está nos acompanhando, exato, né? E aí depois tivemos aí também participação no Diretório Central, participação na Uni na época, mas presidir o Centro Acadêmico foi uma experiência legal, não? Tá? Muito boa, né? Maravilha, que coisa boa. Eu estava deixando para o final para te perguntar, mas agora, como tem uma pergunta aí, a gente já vai e linka tudo. Mas primeiro estou feliz. Você contraiu o Covid aí, né? E sem sintomas. Como é que foi a lida com isso? Como é que tu estás agora, Boni? Olha o Boni falando em nós aí, Melo. Como é que tu estás? Não, tá bem. Pois olha, Dino, foi o mês passado, nós estamos em julho, né? Foi julho. 26, a notícia saiu 26 de junho. Eu me lembro que eu tinha feito contato te convidando para o chá, né? Justamente quando saiu, tinha positivado aí. Não, a notícia saiu 26, mas eu fui testado dia 22, né? E eu tinha sentido uns 5 dias antes do teste uma gripe como no inverno, né? Geralmente, mesmo que eu tenha feito a vacina, às vezes tu tem gripe, né? Então eu tive um sintoma de gripe. Mas quando deu no dia 22, uma colega de trabalho, né? Ela chegou lá no final, eu me lembro que era uma terça-feira, eu estava chegando uma agenda externa, ela disse, olha, eu tenho que te dar uma notícia ruim, fala logo e tal. Ah, porque eu estou com Covid e tal, e começou a ficar, bom, tá com Covid, então pega os teus negócios e já te manda, não? E eu vou para o hospital. Sim, né? Eu vou para o hospital. Então eu fui para o Ernesto Dornelles, era uma terça-feira, cheguei lá, era, sei lá, 8h30, 9 horas, porque eu tinha uma live, estava no meio da live, quando ela me falou, eu disse, olha, eu vou terminar a live e vou para lá. Não. E aí me atendeu lá, era 10h30, 11 horas, uma médica me atendeu lá muito queridamente, eu fiz o exame e vinha ter o resultado, então, na sexta-feira, isso era numa terça. Então, a partir daquele momento, eu me recolhi, né? E eu me recolhi, Dino, e posso dizer assim, ó, com muita tranquilidade, o sintoma é uma gripe, né? É uma gripe, né? Tu fica ali os primeiros dias enfastiado, com dor no corpo, dor de cabeça. Eu fui no hospital da Brigada ali, ele me deu uma dipirona, eu tomei. Mas no quinto... isso que eu ia te perguntar, o que tu tomasse para... Eu só tomei dipirona, né? Só dipirona. Não tomou cloroquina? Não tomei, né? E no quinto, sexto dia, Dino, eu já estava assim, não estava 100%, mas eu já estava um ser normal, tá? Porque a doença ela tem 3 fases, né? Ela tem, no meu caso, né, ela recupera rapidamente, com 90%, 92%, 93%. Tem aquela segunda fase que a pessoa pode ter uma pneumonia, não é? E a terceira fase é aquela que, bom, aí o sujeito vai para ser entubado e aí dificilmente volta, né? Então eu sou convidado da primeira fase, ou seja, daquele cidadão que a grande maioria que ficou em casa e hoje eu diria, quando me perguntam, eu respondo, eu estou que nem cerne de curunilha, né? Que é uma madeira muito forte do nosso Brasil, né? Então, eu estou muito tranquilo, voltei depois de 20 e poucos dias às minhas atividades normais. Estou, claro, fazendo muita coisa em casa, outras coisas eu faço dentro do gabinete também, porque são muitas videoconferências, umas eu presido a Comissão de Economia da Assembleia, então tem 2 sessões por semana. Então, tem dias que eu estou na Assembleia, tem dias que eu só estou em casa. Então, eu vou fazendo um misto disso, né? E tenho cumprido aí algumas agendas. Esse final de semana agora, por exemplo, eu cumpri
umas agendas aqui no Partenon, mas estou tranquilo, está muito bem, né? Muito bem. Maravilha, que bom isso. Isso é muito gratificante, né? Porque num primeiro momento é evidente que, por não sabermos nada preciso sobre isso, e o medo chega junto. Mas tem uma pergunta aqui do Eduardo. Primeiramente, parabéns pela live. Tem uma pergunta ao Melo, não querendo pôr em saia justa. É difícil botar o Melo em saia justa aqui dentro. Mas qual o posicionamento dele quanto à Covid? Já que ele tem experiência pela prefeitura, e mais adiante ele fala sobre essa questão do abre e fecha, do lockdown ou não. Antes de responder, eu quero lembrar o pessoal aí que foi uma coisa que me tocou muito, Leandro, quando aconteceu aquele ciclone aqui em Porto Alegre, que devastou o parque aqui na Orla. Eu moro aqui no Alto da Bronze, a Praça Júlio Mesquita aqui, isso aqui virou tudo, arrasou tudo aqui, a nossa redenção, tudo. E eu me lembro, não me sai da mente, olha, falando, me vem a tua imagem na frente, no combate. Eu acho que tu pouco dormias naquela ocasião ali, na linha de frente. Se é que dá, e aí, com todos os cuidados que tem que se ter aí, por causa das legislações eleitorais e tal, não sei já como pré-candidato se pode abordar isso, porque eu entrevistei outro dia aqui o Fortunati também, né? O Fortunati, aliás, se eu fosse jornalista, tinha dado um furo, porque no meu programa ele falou, né, que era pré-candidato e tal, e depois oficializou isso na terça-feira. Mas como estarias a linha da frente agora, nesse momento tão... é difícil, eu não quero dar minha opinião, entende? Eu quero... Sim. Vamos ficar aqui só na pergunta. Não, o senhor é um bom jornalista, né? Tem jornalista que já pergunta e responde, não e já dá o caminho, mas no teu caso tu está perguntando. Não, Tino, o nosso internauta aí, eu quero responder com muita tranquilidade, porque essa pergunta me vem todos os dias, né? Primeiro, não tem sido fácil para qualquer gestor, não é? Eu acho que os prefeitos, os governadores, não é? Não é uma coisa fácil você lidar com isso. Então, não vamos fazer demagogia porque tu não está lá no cargo dizer que é fácil, né? Uma coisa imprevisível, né? Ninguém entra no fazer uma gestão do município, de um estado, esperando uma pandemia. Né? Então veja lá, onde é que estão, para mim, os desacertos iniciais? Eu acho que o presidente da República precisava ter alinhado o Brasil primeiro sobre essa pandemia com os governadores e prefeitos. Não fez. Ao não fazer isto, coube aos governadores, né, porque um processo federado, ao fim e ao cabo, o poder local tem o seu papel e não pode abrir mão dele, entendeu? Então, coube aos prefeitos e aos governadores navegar sobre esse tema, não é? Bom, aí nós podíamos zapear aí sobre vários modelos adotados no mundo, adotados no Brasil, mas eu vou ficar com a nossa cidade, né? Eu acho que, primeiro, eu acho que a avaliação de fechar lá no início de março, talvez foi uma avaliação precipitada, Verdino. Estou dizendo isso porque eu acho que se você, sabendo que o Rio Grande do Sul tem um inverno, ou depende do ano, mais ou menos rigoroso, mas ele tem, né? Talvez não fosse razoável tu fechar naquele primeiro momento, mas eu a reconheço que pelo tamanho do vento, pelo furacão que estava posto, talvez os prefeitos até tivessem que fechar. Tá? Onde é que eu acho que faltou, assim, né? Eu não estou dizendo isso agora, se tu olhar todas as minhas entrevistas, todas elas estão no mesma direção. Né? Eu acho que o mais fácil para um governo numa crise é fazer decretos. Fecha, diz não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas o mais difícil é como é que você vai reabrir. Para reabrir, tu tem que criar consensos que não são fáceis, mas são possíveis, né? Então, por exemplo, quando o governador Eduardo Leite convida o empresariado ou os prefeitos para manifestarem só no recurso, eu acho errado isso. Eu acho que os empresários deveriam estar ao lado do governador, construir com ele os protocolos, e depois, então, diz, olha, antes de emitir um decreto, tu discute com os setores produtivos, e depois, então, tu emite o decreto.
Não aconteceu isso no Rio Grande do Sul. O governador começou, primeiramente, numa direção de dar autonomia aos prefeitos, depois ele tirou essa autonomia dos prefeitos, depois ele devolveu parcialmente, e agora ele está numa fase de querer devolver mais autonomia aos prefeitos. Então, acho que o governador está um pouco perdido nesse processo. E aí, no caso de Porto Alegre, né, tem muitas contradições que precisam ser analisadas sem disputa política eleitoral. Tá? Mas eu vou dar alguns exemplos. Tá? Os serviços, por exemplo, como supermercados, estão abertos. Né? Os supermercados grandes todos estão funcionando. Aí tu vai lá na alma da cidade, que é o mercado público, que tem 110 permissionários que funcionam no centro da cidade. Aí, os mesmos produtos que vendem nos supermercados grandes, vendem lá. E, no entanto, são lojas pequenas, até tem algumas maiores, com os cuidados necessários, podia estar aberto, não estão. Então, contradição uma. Né? Eu vou colocar uma outra contradição que salta aos olhos, que é teu vizinho aí, tá? Uma obra uma obra vizinha tua. Quer dizer, eu considero que numa pandemia, as obras públicas essenciais, o que é uma obra pública essencial? Bom, estourou um cano na tua rua, a energia elétrica não funcionou, o caminhão do lixo tem que funcionar, um buraco que está na rua. Bom, isso é obra pública essencial. Agora, será que eu proíbo a obra pública, a obra civil de toda a construção civil, que são 30 mil funcionários, que não estão podendo trabalhar nos canteiros de obras, mas, no entanto, as obras que vão ficar prontas para a eleição pública, todas estão funcionando. Elas estão sendo tocadas, uma incongruência. Exemplo, a Orla do Guaíba. Trecho 3, que é uma obra que veio do nosso governo, é um financiamento que veio lá atrás, é uma obra da cidade, não é obra de nenhum governo. Nem o trecho 1 é uma outra contradição que salta aos olhos é o seguinte, quer dizer, quando se baixou nesse efeito sanfona de abre, fecha, fecha, abre, Porto Alegre disse assim, ó, quem fatura até o valor de 360 mil reais pode abrir, que é o simples, né? Agora é o seguinte, bom, mas ele não falou dos protocolos, ele falou do faturamento, quer dizer, para mim a empresa pode faturar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, se ela cumprir os protocolos, para mim não tem problema nenhum. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, eu acho que com os devidos protocolos de distanciamento, testagem, aqueles que têm risco não trabalhar, entendeu? Eu, sinceramente, eu acho que a cidade não precisava ter chegado onde chegou. Eu acho que nós temos, por um lado, uma tragédia de perda de gente, quem perde um ente querido perde um pedaço de si próprio, então a nossa solidariedade. Agora, eu quero dizer o seguinte, 25% das empresas de Porto Alegre não voltarão mais. Nós já temos aí no mínimo 50 mil empregos 25%? Que não voltam mais. Os CNPJ vão acabar. Você tem aí só de empregos formais aí nesses meses todos, em torno de 30, 40 mil empregos formais, aquele que tem carteira assinada. Fora aquele que é o da atividade informal, que é uma quantidade enorme. Então, veja bem, essa falsa discussão que se colocou no Brasil, economia ou saúde, quem opta por uma não quer uma coisa e nem outra. Para mim, economia e saúde e economia andam juntas, tá? Ou seja, elas têm a mesma dimensão, elas têm o mesmo, tem que ser sopesado. Então, eu acho que nesse sentido, o governo de Porto Alegre não agiu bem, tá? Por exemplo, tu permite o treino de futebol, mas tu não permite abrir as academias, que é um espaço de, digamos assim, de saúde mental. Tem gente morrendo aí, não? Tu permite jogar, tu permite abrir o clube de futebol, mas tu não permite que o Teresópolis, que o Professor Gaúcho, que o União, que o Sojipa abram. Quer dizer, então tem muitas contradições nisso. E aí tu vai na loteria, está lotado, os ônibus estão lotados, as praças estão lotadas. Eu moro aqui em Ipanema, eu saio para caminhar, tu tem que pedir licença. E tem a metade que está com máscara, a metade não está com máscara. Hoje, por exemplo, isso é uma coisa absurda. Hoje, ali na beira da praia, por exemplo, encontrei 3, 4 famílias fazendo churrasco, entendeu? As crianças ali brincando e tal. Quer dizer, então, será que aquelas pessoas que não estão trabalhando, eu não perguntei para elas, será que elas não estão trabalhando, seja no emprego público ou privado, mas, no entanto, elas vão para ali fazer churrasco? Aí pode. Quer dizer, então, eu acho que isso salta aos olhos de que não está correto, entendeu, Tino? Não?
E aí Então, tem uma coisa, sabe, essa coisa hoje pela manhã saindo para caminhar com a minha namorada Adriana, e aí nós vamos contornando assim, mas por dentro, na parte de dentro, passa ali pela Câmara de Vereadores, faz a voltinha ali para ir por dentro, assim, para não, até porque está fechado lá. E uma coisa que eu até mexi com ela, disse assim, eu estou impressionado, assim, eu acho que ciclista não tem perigo com a Covid, porque de cada 10 ciclistas, 11 estavam sem máscara. E eu fiquei impressionado com isso. Eu digo, mas como é que pode, tia, as pessoas... Porque sabe por quê, Mel? Essa semana eu tive a notícia de um amigo, colega de escola, que morreu pela Covid. E eu já estou sabendo de outras pessoas próximas, ou amigos próximos. A coisa está batendo a nossa porta e parece que o pessoal perdeu a consciência dessa coisa do cuidado, da higiene, do uso da máscara e tal. É muito complicado isso, realmente é muito complicado, e acho que para o gestor também estar à frente não é fácil. realmente é um desafio, né? Um grande desafio. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Não vamos jogar para a plateia. Agora eu acho o seguinte, as experiências, Dino, tu é um advogado estudioso, né? Aliás, um brilhante advogado. As tragédias que tiveram no mundo, né? É a primeira vez que se toma essa decisão do chamado isolamento social. Então, a Organização Mundial de Saúde, que é um órgão que comanda orientações mundiais, que vem mudando de opiniões a cada dia, não é? A cada semana ela tem uma opinião diferente. Ela tomou uma decisão, diz, olha, o isolamento social é o caminho. Mas tu olha para várias cidades, né, para vários países do mundo, que muitos deles tomaram as precauções de fazer os protocolos responsáveis, necessários, e não fizeram o isolamento, e tiveram bons resultados. Teve aqueles que tiveram isolamento social e acabou, né, o resultado também não sendo positivo. Então, o tempo há de dizer para nós, né, e só o tempo vai dizer isto, de um balanço de tudo isso. Agora, eu penso que a gente tem que olhar um pouco para frente, sabe, Dino? Porque se tem, por exemplo, toda essa dor que nós estamos vivendo, que mundo que nasce do Covid, né? Porque é disso que eu acho que cada um de nós também tem que dar a sua contribuição. Quer dizer, algumas coisas já começam a ficar muito evidentes, né? Por exemplo, a telemedicina, né? Que era uma coisa que ainda tinha uma certa resistência. Muita gente não vai mais procurar um médico presencialmente, vai fazer a sua consulta por telemedicina. Isso consolida no Brasil, né? Consolida no mundo, consolida no Brasil. Né? A outra coisa é o chamado ensino à distância, né? Porque já era uma coisa também bastante forte, é uma coisa que veio para ficar. Né? A outra Podemos agregar aí, desculpe, só para falar na advocacia, eu tive, diante de tudo isso, mas a sexta-feira foi minha primeira audiência que fiz por videoconferência. E, pelo visto, isso talvez, muito provavelmente, porque fica muito bem fazer isso, fica bom, apesar de ser... né, eu acredito que vá, porque a trabalhista eu sei que já está assim. No crime é mais complicado, né? Eu soube que, por exemplo, estão fazendo júris por videoconferência, isso realmente aí é uma outra pauta, eu tenho uma opinião totalmente contrária a isso. Mas acredito que sim, a gente vai ir para o online e desafoga muita coisa. Eu gostei muito quando você abriu dizendo aqui do Congresso, porque dá para fazer tranquilo. Claro. Tranquilo. Não, então coisas, por exemplo, então estava seguindo nessa linha, né, por exemplo. O trabalho, por exemplo, né, eu vou te dizer, né, e eu sempre gostei de trabalhar, né, levanto cedo, não durmo cedo, mas procuro dormir lá pelas 11, meia-noite, porque eu levanto lá pelas 5h30, 6 horas. E, ficou mais fácil fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Ou seja, eu tenho uma live no Zoom, por exemplo, eu pego o sistema da Assembleia, ou Meet, ou Zoom, eu tenho que falar com o setor de transporte coletivo para discutir, lá 5, 10 pessoas, 15 pessoas, tu cria um Zoom, entra na hora, termina aquela reunião, já tem 10 minutos em outra,
bom, aí eu entro na reunião da comissão, já presido a comissão, daqui um pouco já tem uma outra videoconferência, o governador chama para uma reunião para conversar com os deputados, quer dizer, então, a minha vida, do ponto de vista de trabalho, se eu for olhar estritamente isso, ela teve uma agenda mais qualificada, porque eu levava 1 hora para chegar daqui onde eu estou, no Guarujá, à Assembleia, então eu tinha que sair de casa às 8 horas para poder dar minha presença na Assembleia às 9, porque é aonde que hora começam as comissões. Agora eu posso caminhar um pouquinho aqui no bairro, eu chego em casa, tomo um banho rápido, faço a barba, e quando dá 10 para as 9 eu estou na frente do meu computador, já dando presença para a primeira comissão. Aí 11 entra outra, quer dizer, então eu saio de uma comissão e entro na outra. Então isso também facilitou. Bom, e o que que fez com isso, e o que que fará com isso para o novo normal? Quer dizer, 100 mil veículos, ou sei lá, 50 mil veículos que circulavam pela cidade num determinado horário, não circulam mais. Então, você vai ter vias mais livres, você vai ter menos poluição. Então, isso são coisas que vieram para ficar e que vai melhorar um pouco a vida da cidade, porque e aí me faz retomar um pouco quando eu era presidente da Câmara, em 2008, na Câmara de Vereadores, e fui presidente 2 anos, nós discutimos um projeto chamado Porto Alegre, uma visão de futuro, né? E eu me lembro que num dos painéis que nós discutimos lá, tinha uma especialista da Espanha, tinha outro dos Estados Unidos, enfim, tinha um do Ceará, e se discutia o seguinte, que em algumas partes do mundo, você estabelecer critérios de abertura dos negócios em horários diferentes. Então vamos imaginar, rede pública municipal abre às 8, rede pública estadual de ensino abre às 9, Tribunal Justiça abre às 10, comércio abre, sei lá, tal hora. Então, você não fazer com que tudo comece no mesmo horário, porque hoje a criança tem que ficar na creche às 7h30, o aluno tem que entrar às 7h30, tu tem que entrar na empresa às 8 horas, então a tua vida das 7 horas, das 6h30 às 8 horas é um inferno. Porque tu não consegue andar, tu chega atrasado, o patrão fica chateado, mas não é culpa tua porque o ônibus atrasou, porque o ônibus não conseguiu andar a 20 por hora na avenida. Então, eu acho que essas coisas todas nós precisamos, eu digo isso porque, como eu tenho mandato público, eu dedico muito a isso, né? Quer dizer, como é que esse novo normal a gente vai poder fazer para ter uma vida melhor, uma vida mais tranquila, uma vida que você possa, né, sabe, não ficar nessa loucura, nessa máquina que tu levanta de manhã, tu não pensa em nada, tu tem que sair correndo, tu tem que chegar de qualquer jeito, depois tu volta, chega em casa às 10 da noite, já está pensando no serviço que tu vai fazer amanhã, e daqui um pouco tu cai e morre, né? Então tem essa coisa também, eu acho que tem aí, a gente podia falar de outras e outras coisas, mas eu acho que a gente tem que pensar também numa vida melhor, Virgínio. Não? Sem dúvida, sem dúvida. O Osíris Marins, semana passada, eu recebi ele aqui, ele falou assim, de novo, é uma guerra e nós temos que começar a pensar no pós-guerra, como vai ser o pós-guerra, que é exatamente o que você está falando, e começar a realmente pensar nisso, né? Sair um pouco dessa coisa que está aí. E o problema está aí, não adianta ficar só olhando para o problema, você tem que olhar para além do problema. Gostei muito de ouvir isso, vamos ver aqui, deixa eu ver, não, tá bacana aqui, vamos falar. Eu estou com o Eduardo Maluí, grande advogado, está perguntando aqui como que surgiu o criminalista Sebastião Melo. Olha, Eduardo, eu conheci o criminalista Sebastião Melo na vara do júri. Eu estava no último semestre da faculdade, eu fui para a vara do júri. Logo depois me formei e tive a oportunidade de fazer alguns júris perto do Melo. Eu me lembro do Melo lá na primeira vara do júri, enfrentando o Koinek, aquela coisa toda. Elba, lembra da paixões. A doutora Elba Aparecida Bastos era a titular da vara. E eu esses tempos até encontrei com ela numa feira ali, né? E ela, aquele sotaque dela de Palmeiras das Missões, oi, Sebastião. Doutora Elba, mas que alegria vê-la. Ah, já estou aposentado, tal. Lá comprando as frutas dela. Então era ela e tinha o Justiça Final, que era o Mário Lopes Filho, né? Que era o titular, o segundo juizado, né? Mas como é que começou isso? Quando a gente faz a habilitação, né, na última cadeira, na faculdade, eu
sempre despertei pelo processo penal, enfim, direito penal. E ali, então, foi daí o Nereu Lima, que foi nosso orador, né? Foi orador, foi nosso padrinho da turma. E que foi da casa do estudante ali, sabe? Sabias que ele morou na casa do estudante ali da Riachuelo? Né? Então eu acompanhava o Nereu, como o Ronaldo, outros estudantes na época, na área penal aí do Nereu, tá? Então aquilo foi me despertando um entusiasmo, mas quando eu estava lá no final da faculdade, eu tinha um colega que acho que acabou não se formando, que era o Moacir Minato, e ele tinha uma colega dele, uma sobrinha dele, eu não me lembro o nome agora, que trabalhava como secretária da doutora Elba. E ela me levou lá no júri, eu não era nem ainda formado, né? E me mostrou todo o cartório, me botou lá, arrumou um assento qualificado, fiquei lá assistindo o júri e tal. E eu fiz uma convivência ali com a vara do júri. Quando eu me tornei advogado, em 88, né? E eu não sei quando é que tu pegou a tua carteira definitiva. A minha carteira eu peguei em 90, porque eu fiquei devendo lá para 93. Eu peguei minha carteira em 90, porque, na verdade, eu advogava com aquela carteira vermelha, bonita pra caramba, né? Então, mas era uma carteira provisória porque eu fiquei devendo lá na faculdade, eles não me davam o diploma porque eu estava devendo, eu era um devedor lá. E aí eu comecei a frequentar o júri, e daqui um pouco eu disse para a doutora Elba, aí ela disse, Sebastião, aqui tem muito júri que eu não posso fazer, porque não tem defensor dativo, porque tem poucos defensores públicos. Né? Bom, então, assim, quando terminar a tua faculdade, eu vou te dar um júri para ti aí, não? Aí, rapaz, eu comecei ali, né? Então eu entrei no júri como defensor dativo, e aí pegava aqueles processos, vinha para casa enlouquecido, e ficava à noite, botava um mapa na frente, botava uma cartolina, e como é que eu faço? E comprava 5 pincéis, um amarelo, outro verde, prova A, prova B, prova tal, ia fazendo aquela coisa toda, né? Ia pro espelho, dava uma olhada, como é que eu faço, como é que eu não faço, não? E assim foi que eu comecei no Tribunal do Júri. E aí foi uma experiência grande, claro que eu sempre digo, viu, Dino, não foi os meus 12 anos de vereança e 4 de vice-prefeito e hoje quase 2 anos de deputado, aonde eu mais conheci as mazelas da sociedade foi exatamente na justiça e nesta área penal, porque ali tu convive com todos os seres humanos, que alguns não dá para dizer que nem são seres humanos, né? Não dá nem para ser seres humanos. Eu, por exemplo, fui conhecer, por exemplo, pessoas que eu defendi, que vinha direto do presídio e ficava naquela celinha ali no fundo, que tu conhece muito bem como eu, não sei como é agora, não? Agora mudou tudo, né? Mas eu tinha uma cela ali, olha, eu fui nomeado para ser... Nós tínhamos um plenário fantástico, um baita de um plenário, né? Os 2 plenários eram da primeira e da segunda, eu ficava na segunda vara, lá com Aramis Nassif e Carlos Rafael dos Santos Júnior. Sim. E eventualmente eu subia lá na primeira, quando realmente os dativos não dá. E eu imagino, eu pelo menos quando fui, era aquele sentimento de retribuir para a sociedade o privilégio que eu tive de estudar e me formar, sabe? Então, e aí eu me encantei por aquilo. Eu fiz mais de 300 júris dativos, né? E aí o pessoal não sabe, mas os dativos, você pega cada osso e te dão pedra para tirar leite de pedra, né? É só fio desencapado. Mas eu quero contar uma historinha aqui rapidinho, porque como eu já contei essa história... Temos tempo. Como eu já contei essa história, ele não vai ficar com raiva, que é o Pedro Koinek. Eu fui defender lá um réu, né, que eu morava ali no Cristal, que era a Vila Campos do Cristal, tinha acontecido uma tragédia e tal. Não vou entrar em detalhes. Eu fui ser advogado de um determinado réu, e esse réu era borracho, tomava todos os tragos do mundo, né? E eu cindi o júri, porque não tinha como defender os dois, então fiz a decisão do júri e tal, ficou o que eu defendia, ficou no banco dos réus.
E o Koenig entrou numa de acusar o cara de bêbado, né? E bêbado, e pá. E eu, a parte, excelência, a parte, e ele, né, dou a parte, excelência. Não, ele me deu uma parte, eu disse, olha, doutor Koenig, o povo da Vila Popular, do chão batido, da cancha de bocha, do barreado, ele toma tatuzinho, ele toma 51, marumbi, e velho barreiro, às vezes num casamento, numa festa de 15 anos, sim. Não é como Vossa Excelência que toma os melhores uísques de vinho no barranco, lá no Plaza São Rafael, no Copacabana, especialmente quando o seu Grêmio perde, não? E ele deu um tapa na mesa, seguinte, eu peço, doutor Mário, suspende o júri, porque o doutor Sebastião Mello está acusando o Ministério Público de bebedeira. Eu disse, não, o Ministério Público não bebe, mas os seus agentes bebem muito, né? Sensacional. Que é o caso de Vossa Excelência, que bebe aqueles... Então Vossa Excelência tem que arrumar argumento para acusar o réu. Você tem que arrumar, você tem que ter materialidade. Agora, se eu dizer o seguinte, que ele é bêbado, você vai condenar ele? Não. Resumo do filme, resumo do filme. 6-1 pela absolvição do réu. Maravilha, maravilha. São coisas muito boas. Essa rende, olha, esse é uma outra pauta muito gostosa. Se me der corda também tem muita história para contar. E foi muito bom esse período para a vida, sabe? E aí eu me lembro que depois já estavas começando a concorrer. O teu primeiro mandato foi em 2000, não é? Como vereador? Sim, eu elegi em 2000. 2000, né? Yeah. 2000, assumi em 2000. E para quem não sabe, em 2016, nosso querido Sebastião Mello, que já era porto-alegrense de coração, ganhou o título lá de cidadão porto-alegrense. E nunca recebi, viu? Ué? Ah, pá! Tá congelado lá. Eu tenho que receber esse título. Tá de brincadeira. É verdade, tá congelado. O Sequim votou esse título por unanimidade, eu tenho que receber esse título. Agora, quando passar a pandemia, eu vou receber. Né? Vamos receber sim. Bom, você que está chegando aí, você está assistindo o Chá das 5 com o Dino Veiga, um bate-papo com os amigos, com as pessoas aqui, tá aí, nosso Caneca, todos aqueles que vêm, e vocês podem deixar sugestões aí. Tino, mas esse programa teu é fino, rapaz. Eu nunca consegui, como vereador, fazer uma xícara dessa, um deputado. Agora tu como comandante, olha que tal, mas tu é muito fino, tio. Não, mas é que vereador não pode, né? Senão vão dizer que tá, né, gastando dinheiro. Comprando voto. Tá comprando voto. Deixa que eu faço para nós. E a ideia, viu, Melo? A ideia, agora, voltando quando começar a voltar isso, porque, como disse, isso nasceu aqui nessa brincadeira gostosa e está ficando muito bom. E quando retornar, eu vou fazer um super chá lá no foyer do Teatro São Pedro, viu? Com todos os convidados. E a Magda Beatriz, que eu entrevistei aqui, a Magda é a madrinha do Chá das 5. Porque eu me senti muito ousado quando eu convidei a Magda para vir para o chá, né? E ela prontamente aceitou e tal. Eu fiquei Bela figura. Porque convidar você, que é meu amigo, é uma barbada, entendeu? Agora, a Magda, né, sabe, toda aquela coisa da televisão e tal, mas ela veio... Não, mas ela é uma pessoa simples, Total. O Osíris, um querido, Osíris Marins também, semana passada aqui, tudo. E a ideia aí é assim, ó, é de trazer os outros pré-candidatos. Eu convidei a comandante Nádia, vamos ver se para a semana que vem ela vai estar aí. Mas a ideia não é trazer o debate, sabe, a discussão e projetos e coisas, porque isso a mídia vai fazer. Mas exatamente mostrar isso, coisas do Melo que a maioria não sabia, né? Essas coisas, as trajetórias da universidade, ficou devendo lá na Unicinos, olha. A luta, né? A luta do... Eu, a torcida do Grêmio do Colorado. Sabe que olha aqui, ó, os caras dizem o seguinte, sabe que eu na minha passagem na vida, sabe, a minha caminhada foi de muita superação, né? Porque tu imagina um cara sair do interior de Goiás, capinador de roça, montador em burro brabo, chegar aqui no Rio Grande do Sul com toda essa dificuldade e superar, né? Então eu olho para trás e só tem gratidão, Mas uma época, eu acho que era por volta de 86, por aí,
eu tinha uma fruteira na Praça Conde de Porto Alegre. Onde é que é a Praça Conde de Porto Alegre? Aquela praça da confluência com a Duque, com a Riachuelo, tá? Ali no pé do viaduto, tá? Do Portão. Famosa Praça do Portão, que foi quando o governador da época trouxe os vereadores de Viamão e trancou ali para transformar a capital do Rio Grande do Sul. Então tem uma história toda ali, um dia a gente pode falar disso. Bom, aí o que acontece, né, tia? E eu me lembro, eu era cliente da Caixa Econômica Estadual, que era muito querido. Lembra aqueles cofrinhos da Caixa que o cara fazia, guardava as moedas e tal? E a Caixa dava uns talões de cheque de 50 folhas. E eu comprava verdura naquela época da Ceasa e tal, e eu dava os cheques, rapaz. Depois é o seguinte, e como é que tu vai sobreviver numa fruteira perto do Zafra? Não sei se tu te lembra, ali na Riachuelo tinha um Zafrazinho, não sei se existe ainda, quase na esquina com a Marechal. Tem. Ainda tem ali com a Marechal, tem ali. Não, agora na Marechal. Não era lá. Não, mas não era lá. Não era ali? Não, agora é lá, agora é lá na Jerônimo Coelho. Mas antigamente tinha um Zafrazinho bem pequenininho, na Riachuelo, quase esquina com a Vigário Zé Inácio, tá? E então a minha fruteira não tinha como sobreviver. Então, assim, eu comprava fiado, chegava na sexta-feira ou na segunda, então é o seguinte, eu estou contando isso, seguinte, Melo, tu deu o cheque sem fundo? Não dei o cheque sem fundo, eu dei o cheque com a previsão de fundo. Só que quando chegava no dia não tinha fundo. E eu vou buscar o fundo. Então, se tu olhar no meu story, lá tem muito cheque sem fundo, mas não foi intencional, não teve dolo, entendeu? Eu não dei o cheque com a intenção de não pagar, eu dei com a intenção de vender o produto. Só que o produto não era vendido, o cara bateu na trave, mais um, vem aqui, vamos acertar, entendeu? Então foi assim, olha, então tem histórias fantásticas. Eu me lembro uma vez, rapaz, que eu era vendedor da Tubomac, Tubos e Materiais de Construção, que é uma empresa do Grupo Zampronha, que hoje, acho que é da Uzi Minas hoje, né? Uhum. E o seu José Zampronha, por sinal, um autodidata, uma figura maravilhosa, né? E eu me lembro, rapaz, que essa Brasília que eu tinha era financiada pelo Madel Malcom. Não sei nem se existe mais isso hoje, né? Era ali na Rua da Praia, e eu me lembro que eu atrasei as prestações, aquele era o meu ganha-pão, saía de manhã para vender ferro, vender né, produtos de construção, de material de construção, então era o meu dia a dia, uma Brasília de 2 carburadores, de vez em quando eu apagava na rua, não. E o cara vai lá, rapaz, e me aprende, faz uma busca e apreensão, né, porque eu fiquei devendo as prestações, me leva essa Brasília para ali para a ladeira, eu paguei mais digamos, de estacionamento. Por isso que eu tenho uma raiva de estacionamento. Eu acho que todo o meu, eu fiquei 2, 3 meses pagando quando eu retomei consegui acertar, que ela ficou apreendida e ficou lá depositada naquela garagem da ladeira ali, né? E aí, olha, rapaz, eu ganha pão lá. E aí, para buscar e resgatar, nossa senhora. Dino, eu posso dizer o seguinte, eu não passei fome. São gostosas. Eu não passei fome, é verdade. Não passei fome, nunca passei fome, mas passei muita dificuldade. Olha, foi uma caminhada de muita dificuldade. Eu me lembro, por exemplo, na casa do estudante, como eu trabalhava na Ceasa, eu posso dizer que talvez não tenha um ser humano na Terra que tomou mais vitamina de abacate que eu. Porque o abacate vinha de tonelada, e um abacate com canela e leite é uma sustentabilidade enorme. Tu toma aquilo e come um pão, tu tá uma delícia. Perfeito. Uma delícia. Não é só uma delícia, não, querido, infelizmente, infelizmente o Instagram nós temos um tempo limitado, né? E agora é aquela hora que todo mundo faz, mais um pouco, porque eu não vi o tempo passar, ainda bem que eu estou de olho aqui atento. Mas muito gostoso conversar contigo, meu irmão, muito gostoso saber um pouco mais desse homem que é tanta contribuição e que serve tanto a nós aqui, cidadãos de Porto Alegre, que tem um carinho muito grande por essa tua cidade, né, que te adotou e tu adotaste. E agora, para encerrar, assim, temos 3 minutinhos aí, eu quero que tu deixes uma mensagem, mas antes de deixar essa mensagem, eu fico pensando assim, nós que somos do tempo da militância, do gastar a sola do sapato, meter o pé no barro e fazer o corpo a corpo, temos uma novidade agora, que vai ser virtual essa campanha, né, Mel? Pois é.
Pois é. Eu me lembro do Colares, quando foi candidato a prefeito, ele entrava num jipe e começava da Assembleia com aquelas bandeiras do PDT e saía para o Sarandi, saía para o Partenon e abanando para o povo e tal. Tem uma foto dele passando com um Brizola no jipe. Então eu acho que a campanha, o máximo que ela vai ter agora é um jipe velho, o cara subindo, dá umas buzinadas, o cara vem na janela, ô fulano, ô Beltrano. Sensacional. E de vez em quando, de vez em quando alguém chega perto do jipe, né? Não, mas deixa eu dizer o seguinte, a minha mensagem é de carinho pelo convite, de alegria pela gratidão pela vida, e dizer o seguinte, alguns amigos meus dizem, tu é entusiasta demais, eu sou, porque se eu não fosse entusiasta, eu não teria chegado aonde eu cheguei, né? Eu, sinceramente, acho que vai sair um mundo melhor depois de tudo isso. Penso que essa elite egoísta do mundo, né, ela vai ter um olhar de maior compaixão com aqueles que mais precisam. Né? Eu acho que a maior obra de um país não são a largura das suas estradas, não são os prédios envidraçados, não são os prédios de mármores, mas a maior obra de um país é inaugurar pessoas. Eu não acho que nós vamos chegar sempre a lutar pela igualdade. Não, tu tem que lutar pela igualdade na saída. Quando nasce uma criança, ela tem que ter direito a uma creche, ela tem que ter direito a um lar digno, ela tem que ter direito à vida, né? Então, quando eu falo em igualdade de direitos, não é igualdade de direitos em geral, porque isso nunca vai acontecer, mas é igualdade de direitos na saída, na caminhada, não é? Então, eu penso que nós vamos sair desse processo. O egoísmo nunca vai terminar, o individualismo nunca vai terminar, mas eu penso que teremos uma camada muito maior de pessoas que vai olhar assim, não vale a pena eu morrer com todo esse dinheiro que eu tenho, tu entendeu? E vendo aqui do meu lado um muro alto e eu, de vez em quando, dando um prato de comida como se fosse um favor para uma pessoa, não? Eu creio que é possível um outro entendimento. Eu acho que o capitalismo é o caminho. Não sou um socialista, mas eu sou um capitalista também que tem um olhar social, né? É aquilo que eu chamo de capitalismo com responsabilidade social, que é você olhar para o social com uma saída importante para as pessoas, né? Então eu queria deixar essa mensagem de esperança. Eu acho que tem muita coisa ruim que acontece independente de pandemia, mas eu acredito no Brasil, acredito no ser humano, e quero dizer o seguinte, o Brasil acho que tem jeito, não dá para dar tempo, mas eu acho que tem que apostar na família e apostar na educação. E apostar na educação é fazer mudanças profundas. Tu não pode chegar, um aluno que chega ao final do ensino básico, não saber ler e não saber escrever 50%. Um país que aceita isso não vai dar certo. Então o país precisa melhorar a educação, precisa ter inovação, empreendedorismo, oportunidade, porque a oportunidade é que gera dignidade ao ser humano. Então, muito obrigado, Vildino, pelo carinho, e me chame para esse chá aqui, aqui, ó. Um brinde aqui, né? Vamos lá, sim, estamos juntos. Gratidão imensa, meu querido irmão. Seguimos juntos. Saúde e aquele feliz aniversário, então, né? Que eu não abri te dando feliz aniversário, mas dia 24 de julho, meu amigo estava aí. Dia 24 de agosto eu estou daí. São 30 dias, gente, que nós temos uma diferença há alguns anos, né? Pouca coisa, muito pouca coisa. Beijo no coração, gratidão, gratidão mesmo, meu irmão. Saúde e força. Muito obrigado por todos que estiveram conosco aí, né? Obrigado a todos. Estou encerrando aqui, então. Deixa eu fechar aqui. Atenção. Atrapalhei. Vou encerrar com o Sebastião ouvindo lá. Então, você que assistiu aqui, compartilha com os amigos, gostou, deixa sugestões, deixa suas perguntas, vocês são sempre todas muito bem-vindas. Encerramos aqui hoje, então, o Chá das 5 e 19h37, 7h37 da noite, o Esfera Quântica, que vai ao ar diariamente. O Chá das 5 é aquele bate-papo mesmo gostoso. E lá no programa Esfera Quântica, aquele conteúdo para você ter uma melhor vida, para você encontrar aí e conectar com um ser, aquele ser poderoso, aquele ser que você é. Beijo, gratidão a todos. Muito bem, Tino.